Algumas histórias de amor verdadeiro começam com desafios que pareceriam insuperáveis para muitos. Esta é a história de um amor que enfrentou o preconceito, a sabotagem familiar e décadas de dificuldades, mas que permaneceu inabalável por 60 anos. Dona Teresa, hoje com 87 anos, nos abre seu coração para contar como seu casamento quase não aconteceu. Me chamo Teresa Aparecida dos Santos. Tenho 87 anos, nasci em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e ainda lembro como se fosse ontem do dia em que conheci o Antônio. Era 1953. Eu tinha 15 anos e era filha do dono da farmácia da cidade, a única farmácia que tínhamos naquela época. Meu pai, seu Juvenal, era um homem respeitado na cidade toda. Nós éramos o que se considerava uma família de posses. Não éramos ricos como os fazendeiros, mas tínhamos uma casa boa, de alvenaria, com 5 cômodos, no centro da cidade. Eu estudava no colégio de freiras e minha mãe, Dona Cândida, fazia questão que eu aprendesse piano e bordado para ser uma moça prendada. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo esse meu relato de vida. Aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Naquela época, as moças como eu tinham um destino traçado: estudar até o normal, ser professora, casar com um rapaz de boa família, de preferência médico, advogado ou filho de comerciante como meu pai. Mas o destino, ou Deus, tinha outros planos para mim. Antônio era filho de colonos da fazenda Santa Luzia, que ficava a uns 7 quilômetros da cidade. Ele vinha uma vez por semana trazer verduras e ovos que vendiam de porta em porta. Ele tinha 19 anos, era magro, moreno do sol, com mãos calejadas de quem trabalhava na roça desde criança. Nos estudos, mal tinha completado ali primário. Aos olhos da minha família não passava de um caipira sem futuro. Me lembro que era uma quarta-feira de março. Fazia um calor danado. E eu estava varrendo a calçada da farmácia quando o vi pela primeira vez. Ele estava com um carrinho de mão cheio de verduras, parando de casa em casa. Quando chegou na farmácia, perguntou se queríamos comprar alguma coisa. Minha mãe sempre comprava ovos caipiras, então o chamei para entrar no nosso quintal, como era costume. Enquanto ele separava uma dúzia de ovos, nossas mãos se tocaram por acidente. Senti um arrepio que nunca tinha sentido antes. Ele me olhou com aqueles olhos castanhos, tímidos, e sorriu. Foi um sorriso tão sincero, tão puro. Me peguei pensando nele o resto do dia. Nas quartas-feiras seguintes, eu sempre dava um jeito de estar em casa quando ele passava. Comecei a inventar desculpas para sair da escola mais cedo nas quartas. Dizia que estava com dor de cabeça, que precisava ajudar minha mãe, qualquer coisa. As freiras desconfiavam, mas eu era uma boa aluna e nunca tinha dado trabalho, então me deixavam ir. Depois de quase 2 meses, criamos coragem para conversar mais. Descobri que ele era o mais velho de 6 irmãos, que acordava às 4 da manhã todos os dias para trabalhar na roça, e que sonhava em ter um pedaço de terra próprio, um dia. Ele me contou dos bailes da colônia, das festas de São João e de como era olhar para o céu estrelado longe das luzes da cidade. Eu nunca tinha conhecido alguém como o Antônio. Os rapazes da cidade que minha mãe aprovava eram cheios de si, falavam de política e dos estudos na capital. Mas o Antônio falava da terra, das plantas, dos animais, do céu. Ele tinha uma sabedoria diferente. Uma conexão com a natureza que me encantava. Nossa aproximação ficou mais difícil de esconder. Uma vizinha nos viu conversando animadamente no portão e não demorou para que o comentário chegasse aos ouvidos da minha mãe. Foi a primeira vez que vi ela realmente brava comigo. "Teresa, o que é que você pensa que está fazendo dando conversa para aquele caipira? Você quer virar motivo de fofoca na cidade? Uma moça de família não fica de prosa com um qualquer." Ela gritou, batendo a colher de pau na mesa. "Se seu pai ficar sabendo disso, ele te manda para o convento, ouviu bem?"
A partir daquele dia, sempre que o Antônio passava, minha mãe dava um jeito de me mandar para dentro de casa ou me enviava para fazer alguma tarefa longe da rua. Mas o que minha mãe não sabia é que aquela repreensão só fez aumentar minha curiosidade e minha atração pelo rapaz da roça, como ela o chamava com desprezo. Em junho veio a festa de São João da igreja. Era uma das poucas ocasiões em que as famílias da cidade e da roça se encontravam, ainda que mantendo suas divisões sociais bem claras. As moças da cidade ficavam de um lado, os rapazes da cidade de outro, e o pessoal da roça se mantinha mais afastado, perto das barracas de comida. Eu convenci minhas amigas Margarida e Conceição a irem comigo para perto da barraca do doce de abóbora, que ficava mais perto de onde o pessoal da fazenda Santa Luzia costumava ficar. Foi lá que vi o Antônio com os irmãos e os amigos. Ele estava diferente. Tinha cortado o cabelo e usava uma camisa xadrez que parecia nova. Quando nossos olhares se cruzaram, ele sorriu aquele sorriso que já tinha conquistado meu coração. Com a ajuda das minhas amigas que ficavam de vigia, conseguimos conversar um pouco atrás da barraca de pescaria. Foi a primeira vez que ficamos realmente sozinhos, por poucos minutos que fossem. Ele me disse que pensava em mim todos os dias, que nunca tinha conhecido uma moça como eu, tão bonita e educada, mas que não tinha ilusões. Sabia que a família dele era simples demais para os padrões da minha família. Não me importo com isso, Antônio. Eu disse com aquela convicção que só os jovens apaixonados têm. Gosto de você do jeito que você é. Ele pegou minha mão e, naquele momento, senti que minha vida tinha mudado para sempre. Combinamos que ele me escreveria cartas e as deixaria em um buraco no tronco de uma árvore grande que ficava no caminho da escola. Assim começou nosso namoro secreto, feito de bilhetes escondidos, olhares rápidos quando ele passava com as verduras e encontros furtivos nas festas da igreja. Durante quase um ano, conseguimos manter nosso segredo. Nesse tempo, descobri que o Antônio não era apenas um trabalhador incansável, mas também um sonhador determinado. Ele estava economizando cada tostão para comprar um pequeno sítio. Tinha aprendido a ler melhor, pegando os livros que eu emprestava e estudando sozinho, à luz de lampião, depois de um dia inteiro de trabalho pesado. Me apaixonei cada vez mais, não só pelo homem que ele era, mas pelo homem que ele queria ser. Quando completei 16 anos, em abril de 1954, ele me deu de presente uma corrente fininha de ouro com um pequeno coração. Deve ter economizado por meses para conseguir comprá-la. Eu a usava escondida por baixo da blusa, próxima ao meu coração. Mas nosso segredo tinha os dias contados. Em julho daquele ano, minha prima Laura, que morava em São Carlos, veio passar as férias conosco. Ela me pegou lendo uma das cartas do Antônio no quintal e, sem que eu percebesse, contou tudo para minha mãe. A tempestade que se seguiu foi terrível. Você tem andado se encontrando com aquele colono, Teresa? Trocando cartas? Meu Deus do céu! O que vão dizer de nós na cidade? Minha mãe gritava, andando de um lado para o outro na sala. Seu pai vai ficar sabendo disso hoje mesmo. Você está querendo nos matar de desgosto? Quando meu pai chegou da farmácia, a situação piorou. Nunca vou esquecer a expressão dele. Uma mistura de raiva e decepção que me partiu o coração. Ele, que sempre tinha sido carinhoso comigo, me olhou como se não me reconhecesse. Teresa, você está proibida de sair desta casa sem a companhia da sua mãe ou da sua tia. Está proibida de ir à escola sozinha. E se eu souber que você trocou uma palavra que seja com esse caipira, vou te mandar para o colégio interno em Campinas. Entendeu bem? As semanas que se seguiram foram de um controle sufocante. Minha mãe me acompanhava até a porta da escola e minha tia Jurema ia me buscar. Aos domingos, na missa, elas se sentavam uma de cada lado meu. Fui proibida de ir à venda sozinha, de participar das quermesses, de visitar minhas amigas sem supervisão.
Era como se eu estivesse em uma prisão. O pior de tudo foi quando descobri que meu pai tinha ido até a fazenda Santa Luzia falar com o capataz e com os pais do Antônio. Disse que se o moleque atrevido não parasse de assediar a filha dele, iria fazer com que toda a família fosse mandada embora da fazenda. Os pais do Antônio, com medo de perder o emprego e o teto, prometeram que o filho não se aproximaria mais de mim. Por quase 3 meses, não tive notícias do Antônio. As quartas-feiras, que antes eram os dias mais esperados da semana, tornaram-se os mais dolorosos. Outros colonos vinham vender as verduras, e quando eu perguntava pelo Antônio, desconversavam, olhando para o chão. Eu emagreci, perdi o interesse nos estudos, passava horas chorando escondida no meu quarto. Minha mãe dizia que era frescura, que logo eu esqueceria aquela bobagem de primeiro amor e conheceria um rapaz adequado. No final de outubro, veio a notícia que mudou tudo. O Dr. Paulo, filho do juiz da comarca, tinha voltado de São Paulo, onde cursava medicina. Ele tinha 26 anos, era considerado um bom partido e, segundo minha mãe, tinha demonstrado interesse em me conhecer melhor. Viu só, Teresa? Esse sim é um rapaz para você. Médico, de boa família, vai te dar uma vida confortável. Pode ir esquecendo aquele colono. Aquilo não ia dar em nada além de sofrimento. Minha mãe disse, enquanto arrumava meu cabelo para o jantar que o juiz ofereceria em sua casa, onde eu seria apresentada oficialmente ao Dr. Paulo. Eu me sentia como um animal sendo levado ao matadouro. Vesti o vestido azul que minha mãe escolheu. Coloquei os sapatos de salto baixo, mas por dentro estava despedaçada. Naquela noite, durante o jantar, enquanto o Dr. Paulo falava sobre os avanços da medicina e suas ambições de abrir uma clínica na capital, eu só conseguia pensar no Antônio, nas suas mãos calejadas, no seu sorriso sincero, nos seus sonhos simples mas honestos. Foi naquela noite, voltando para casa, que tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia desistir do Antônio. Não ia me casar com alguém que não amava só para satisfazer as expectativas da minha família. Eu encontraria um jeito de reverter aquela situação, custasse o que custasse. Mas eu não fazia ideia de que o destino estava prestes a nos apresentar desafios ainda maiores. O que eu não sabia é que o Antônio também tinha tomado uma decisão naquela mesma noite e que nossas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Naquela mesma noite, enquanto eu me revirava na cama sem conseguir dormir, o Antônio tinha decidido que não ia me perder. Descobri isso só na semana seguinte, quando Conceição, minha amiga da escola, me entregou-lhe um bilhete dobrado dentro do livro de orações. Ela estava ajudando a gente, coitada, com medo também de ser pega. O bilhete era curto, a letra dele ainda um pouco desajeitada. Teresa, não desisti de você. Sei que seu pai ameaçou minha família, mas encontrei trabalho na oficina do seu Pedro, na cidade vizinha. Estou morando lá nos fundos da oficina. Vou economizar cada centavo e um dia vou poder te dar uma vida digna. Me encontre no sábado, atrás da capela de Santa Rita, às 4 da tarde, se puder. Sempre seu, Antônio. Meu coração disparou quando li aquilo. O Antônio tinha deixado a fazenda, a família, tudo por minha causa. Senti uma mistura de alegria e culpa. Era muito sacrifício, mas também senti orgulho dele, da coragem que teve de buscar um caminho próprio, longe da roça onde nasceu. Eu precisava encontrá-lo, mas como? Desde que descobriram sobre nós, eu não tinha 1 minuto de liberdade. Minha mãe já estava planejando mais jantares com o tal do Dr. Paulo, e meu pai falava como se meu futuro já estivesse decidido. O Paulo é um rapaz sério, tem futuro, ele repetia durante o almoço, sem nem perceber que cada palavra dele era como uma facada no meu peito. Foi a Margarida, outra amiga minha, que bolou o plano. No sábado, ela me convidaria para estudar na casa dela, e minha mãe confiava na família da Margarida.
Dali a gente daria um jeito de eu escapar para encontrar o Antônio. E assim fizemos. Minha mãe me deixou na casa da Margarida com os livros de matemática, dizendo que voltaria às 6 horas para me buscar. Assim que ela virou a esquina, larguei os livros e saí correndo com a Margarida para a capela de Santa Rita, que ficava a uns 15 minutos dali. Quando vi o Antônio parado lá, olhando ansioso para todos os lados, senti uma onda de emoção tão forte que quase caí. Ele estava diferente. Tinha cortado o cabelo curto, usava calças e camisa que pareciam novas. Não eram aquelas roupas remendadas de antes. Tinha até comprado um relógio de pulso, coisa que nunca teve na vida. Nos abraçamos como se o mundo fosse acabar ali mesmo. A Margarida ficou de vigia, enquanto conversávamos atrás da capela. "Teresa, eu não podia aceitar perder você", ele disse, segurando minhas mãos. "Saí da fazenda no dia seguinte depois que seu pai foi lá. Foi difícil, meu pai quase me bateu. Disse que eu estava jogando fora a segurança da família por causa de um sonho impossível. Mas encontrei esse trabalho na oficina. O seu Pedro me ensina mecânica. E eu tenho jeito pra coisa. Já estou consertando motores sozinho." Os olhos dele brilhavam quando falava do novo trabalho. "Ganho mais do que na roça, Teresa. E o seu Pedro disse que se eu continuar assim, em 1 ano posso ser um mecânico de verdade. Estou guardando cada tostão. Um dia vou ter minha própria oficina, você vai ver." Eu chorei de emoção. Ele tinha largado tudo, enfrentado a família, recomeçado do zero por amor a mim. Como eu poderia deixar que meus pais me empurrassem para os braços de um homem que eu mal conhecia, por mais doutor que fosse? "Vou esperar o tempo que for preciso, Antônio", prometi, enxugando as lágrimas. "Mas não sei como vamos nos encontrar. Eles não me deixam sozinha nem por 1 minuto." Foi aí que começamos nosso esquema de cartas e encontros escondidos, que durou quase 1 ano. Eu dizia que ia para a igreja rezar, para a biblioteca estudar, para a casa de amigas fazer trabalhos da escola. Nem sempre conseguia escapar, mas quando dava, eram 15, 20 minutos preciosos com ele. O Antônio progredia na oficina. Às vezes aparecia com graxa nas unhas que não saía, por mais que esfregasse. Mas eu não me importava. Ele estava construindo nosso futuro com aquelas mãos. Até começou a ter aulas noturnas, para terminar os estudos. A determinação dele me dava força para aguentar a pressão em casa. E pressão não faltava. Em janeiro de 1955, as investidas do Dr. Paulo ficaram mais sérias. Ele pediu permissão ao meu pai para me cortejar oficialmente. Meu pai, claro, aceitou na hora, sem nem me consultar. O doutor Paulo começou a aparecer em casa com frequência, trazendo chocolates, flores, livros. Era educado, não nego, mas não despertava em mim nenhuma fagulha do que eu sentia pelo Antônio. Minha mãe percebeu minha falta de entusiasmo e as cobranças aumentaram. "O que está esperando, menina? O Paulo é um partido que muita moça invejaria. Bonito, educado, médico. Vai trocar isso pelo quê? Por um mecânico sem eira nem beira?" Foi aí que cometi o erro de confessar que ainda me encontrava escondida com o Antônio. A reação foi apocalíptica. Meu pai me proibiu de sair de casa por 1 mês, exceto para ir à escola, e sempre acompanhada. Minha mãe revistava meus cadernos, meus livros, procurando bilhetes. A Conceição e a Margarida foram proibidas de me visitar. Era como viver em uma cadeia. O pior veio quando minha mãe encontrou a corrente com o coração que o Antônio tinha me dado. Eu a escondia dentro de uma pequena boneca de pano, mas durante uma faxina ela acabou achando. Em vez de me devolver, ela vendeu a corrente. "Dinheiro de mecânico não entra nesta casa", disse com uma frieza que me cortou por dentro. Chorei por dias. Aquela corrente era tudo o que eu tinha dele, o símbolo do nosso amor. Quando consegui mandar um bilhete contando o que aconteceu,
A resposta dele me surpreendeu. Não chore pela corrente, Teresa. Um dia vou te dar outra muito mais bonita. O que importa é o que sentimos, e isso ninguém pode tirar da gente. Nessa época começaram os boatos na cidade. Diziam que eu estava de namorico com um simples mecânico que tinha rejeitado o Dr. Paulo, que era uma ingrata que não honrava a família. Algumas colegas da escola pararam de falar comigo. A vergonha que eu causava aos meus pais era jogada na minha cara todos os dias. Ficamos sabendo que sua filha anda de conversinhas com um mecânico qualquer. Ouvi uma senhora dizer para minha mãe na igreja. O olhar mortificado dela me perseguiu por semanas. Em julho de 1955, quando completei 17 anos, meus pais tentaram uma tática diferente. Me prometeram uma festa de aniversário com direito a vestido novo, bolo confeitado, tudo o que uma moça sonhava na época. A condição? Que eu aceitasse o pedido de noivado que o Dr. Paulo planejava fazer nessa festa. Pense bem, Teresa, meu pai disse quase implorando. É o seu futuro que está em jogo. O Paulo pode te dar conforto, status, uma vida que aquele rapaz nunca poderá oferecer. É a chance de apagar essa história triste, de dar a volta por cima na frente da cidade inteira. Pela primeira vez, vi que meu pai não estava apenas bravo ou decepcionado. Ele estava com medo. Medo do que as pessoas pensavam. Medo de perder o respeito que tinha conquistado. Medo de ver a filha sofrer numa vida de dificuldades. No fundo, ele achava que estava me protegendo. Mas eu não podia ceder. Não vou me casar com alguém que não amo, pai. Nem por uma festa, nem por um vestido, nem pelo que a cidade inteira vai pensar. A festa foi cancelada. Em vez de comemoração, passei meu aniversário trancada no quarto, ouvindo minha mãe chorar na sala e meu pai dizer que eu era a maior decepção da vida dele. Uma semana depois, soube por um bilhete da Conceição que o Dr. Paulo tinha ficado noivo de uma moça de São Carlos. A notícia foi um alívio temporário, mas a Guerra Fria em casa continuou. Em setembro, veio a primeira vitória do Antônio. O seu Pedro, dono da oficina, sofreu um acidente e precisou se afastar. Com isso, Antônio assumiu a responsabilidade de tocar o negócio por uns meses. Seu salário aumentou, e o respeito dos clientes também. Ele me disse num dos nossos raros encontros: "Estou juntando dinheiro, Teresa. No ano que vem vou te pedir em casamento oficialmente. Vou comprar um terno, falar com seu pai de homem para homem. Ele vai ter que me respeitar." A esperança voltou a crescer no meu coração. Talvez, com o tempo, meus pais percebessem que o Antônio não era apenas um sonho tolo de adolescente, mas um homem trabalhador, honesto, determinado a crescer na vida. Mas o destino, ou talvez a maldade de algumas pessoas, tinha outros planos. Em novembro, uma carta anônima chegou para meus pais. Dizia que eu tinha sido vista entrando num quarto de pensão com o Antônio, que estávamos tendo encontros impróprios, que eu estava desonrando o nome da família. Era uma mentira deslavada. Nossos encontros sempre foram em lugares públicos, ainda que escondidos. Atrás da capela, no banco da praça mais afastado, na porta da biblioteca. Nunca, jamais tínhamos feito nada que pudesse manchar minha reputação. Na época, moças de família nem beijavam antes do noivado oficial. Descobri depois que a carta tinha sido obra de uma prima do Dr. Paulo, revoltada com o fato de ele ter sido rejeitado por mim. Mas o estrago já estava feito. Meu pai acreditou na carta, e o castigo foi imediato e severo. "Você vai para o colégio interno em Campinas depois do Natal." Ele anunciou sem olhar nos meus olhos. "Já está tudo acertado com as freiras. Lá você vai aprender a se comportar como uma moça decente." Me desesperei como nunca. Um colégio interno significava o fim de qualquer chance de ver o Antônio. Seria como uma prisão, sem possibilidade de cartas, de encontros,
de manter viva nossa esperança. Tia Jurema, irmã da minha mãe, era a única que parecia compreender meu sofrimento. Numa tarde, enquanto me ajudava a arrumar algumas roupas que eu levaria para o colégio, ela sussurrou: Teresa, se esse amor é verdadeiro mesmo, nem o tempo nem a distância vão acabar com ele. Aguente firme, reze muito e as coisas vão se ajustar. As palavras dela me deram um pouco de conforto, mas a ideia de passar meses, talvez anos, longe do Antônio, me destruía por dentro. E o pior, como avisá-lo? Como dizer que eu seria enviada para longe? A Conceição, sempre leal, conseguiu entregar um bilhete para ele. Nos encontramos uma última vez, 2 dias antes do Natal, num canto escondido do jardim da igreja, durante a novena. Foram 5 minutos desesperados, em que tentamos dizer tudo o que sentíamos um pelo outro. Vou te esperar, Teresa. Não importa quanto tempo leve. Ele jurou, segurando minhas mãos entre as dele. Vou continuar trabalhando, economizando, me preparando para te dar um lar. Quando você voltar, vou estar aqui. Tenho medo que eles me mantenham lá até completar 21 anos, confessei. São 4 anos, Antônio. É muito tempo. Esperaria uma vida inteira por você. Ele respondeu e, pela primeira vez, me beijou. Foi rápido, assustado, mas selou uma promessa que nenhum de nós estava disposto a quebrar. Na manhã de 28 de dezembro, embarquei no trem para Campinas, com o coração partido, mas não derrotado. O que meus pais não sabiam é que aquela separação forçada só fortaleceria nossa determinação de ficar juntos, custasse o que custasse. O Colégio das Irmãs da Imaculada Conceição era exatamente como imaginei. Rígido, silencioso, com regras para tudo. Acordar às 5 rezar antes das refeições, estudar em silêncio absoluto, aprender trabalhos manuais, ter aulas de etiqueta. As cartas que recebíamos eram lidas pelas freiras antes, e só podíamos mandar correspondência para familiares aprovados. As outras internas vinham de famílias ricas, ou então eram casos problemáticos, como eu. Moças que tinham desobedecido, desafiado as convenções, causado algum tipo de escândalo. Nos primeiros dias, chorei todas as noites abraçada ao travesseiro, para que ninguém ouvisse. Mas logo descobri que nem tudo estava perdido. Uma das freiras mais jovens, Irmã Clara, parecia ter um coração mais aberto. Depois de me ouvir em confissão, onde contei toda a história entre soluços, ela passou a me tratar com especial bondade. Um dia ela me chamou à horta, onde trabalhávamos cultivando verduras. Afastadas das outras, ela sussurrou: Menina, o amor verdadeiro é uma bênção de Deus. Não posso ajudar diretamente, mas se quiser escrever para ele, posso dar um jeito de enviar quando for à cidade. Foi assim que, mesmo no internato, consegui manter viva a chama da esperança. A cada 2 semanas, uma carta do Antônio chegava por meio da irmã Clara, e uma minha partia para ele. Nessas cartas contávamos nossos dias, nossas lutas, nossos sonhos para o futuro. O Antônio escrevia cada vez melhor e me contava dos progressos na oficina, das aulas noturnas, de como estava juntando dinheiro. Em junho de 1956, uma notícia revirou meu mundo. Meu pai tinha sofrido um ataque cardíaco. Não foi fatal, mas o deixou muito debilitado. Minha mãe me escreveu pedindo que eu voltasse para casa. Precisavam de mim para ajudar na farmácia, já que meu pai não podia mais trabalhar o dia todo. Voltei para Ribeirão Preto com sentimentos mistos. A tristeza pela saúde do meu pai se misturava com a alegria de poder rever o Antônio. Nos 6 meses que passei no colégio interno, algo tinha mudado em mim. Não era mais uma menina assustada, mas uma jovem de quase 18 anos, mais segura e determinada. Quando cheguei em casa, encontrei meu pai envelhecido, abatido, sentado numa cadeira na varanda, olhando para o nada.
Minha mãe, sempre tão altiva, parecia ter perdido um pouco do brilho. A doença do meu pai tinha trazido dificuldades financeiras também. A farmácia estava sendo tocada por um funcionário que, segundo minha mãe, não era tão competente. As coisas não andam bem, Teresa. Ela confessou na primeira noite, depois que meu pai se recolheu. Seu pai não é mais o mesmo. Tem dias que ele nem quer sair da cama. A farmácia está perdendo clientes para aquela nova que abriu perto da estação. Precisamos da sua ajuda. Pela primeira vez, vi minha mãe me olhar não como uma filha desobediente, mas como um adulto de quem ela precisava. Me comprometi a ajudar na farmácia, a fazer o que fosse necessário para ajudar minha família. Sobre aquele rapaz? Ela começou hesitante. Antônio, mãe. O nome dele é Antônio. Sobre o Antônio. Ela corrigiu suspirando. Sei que você ainda pensa nele. Só te peço uma coisa. Não faça nada que possa piorar o estado do seu pai. Ele ainda está muito frágil. Não era a aceitação que eu sonhava, mas era uma trégua, e eu a respeitaria, por amor ao meu pai. Nas semanas seguintes, dividi meu tempo entre a farmácia e os cuidados com a casa. No fim de semana, quando fui à missa, vi o Antônio pela primeira vez em meses. Ele estava na porta da igreja, mais alto, mais forte, com um semblante mais maduro. Nossos olhares se cruzaram, e tudo o que sentíamos um pelo outro continuava lá, intacto, talvez até mais forte. Um bilhete rápido trocado na saída da missa foi o suficiente para marcarmos um encontro. Dessa vez, não precisaríamos nos esconder tanto. Com meu pai doente e minha mãe preocupada com as finanças, a vigilância sobre mim tinha diminuído consideravelmente. Nos encontramos na praça num domingo à tarde. Eu disse à minha mãe que ia visitar a Conceição, que agora estava noiva e se preparava para casar. Você está ainda mais linda. Foram as primeiras palavras dele quando nos vimos. Sentamos num banco mais afastado, onde podíamos conversar sem ser observados de perto. O Antônio me contou as novidades. Agora era o mecânico principal da oficina. Tinha conseguido alugar uma casinha pequena, mais decente nos arredores da cidade. Continuava estudando à noite. Em 2 anos, se Deus quiser, vou poder comprar a oficina do seu Pedro. Ele quer se aposentar e voltar para Portugal. Me contou também que sua família tinha se reconciliado com ele, depois de ver que estava progredindo na vida. Até meu pai veio me visitar mês passado. Disse que está orgulhoso de mim. Acredita, Teresa? Falei da doença do meu pai, da situação difícil em casa, do meu medo do futuro. Ele segurou minha mão com força. Vamos superar isso juntos, Teresa. Eu entendo que sua família precisa de você agora. Vou esperar o tempo que for preciso. Naquele momento, tive certeza absoluta de que estava ao lado do homem da minha vida. Não um médico rico, não um filho de comerciante, mas um homem que tinha construído seu próprio caminho, com honestidade e trabalho duro. O que não imaginávamos é que aquela trégua seria breve. Logo meus pais descobririam que o Antônio e eu tínhamos retomado contato, e a batalha pelo nosso amor entraria em sua fase mais dramática. Mas naquele domingo de junho, sentados na praça sob a luz dourada do entardecer, éramos apenas 2 jovens apaixonados, sonhando com um futuro que parecia, finalmente, ao nosso alcance. Passaram-se quase 4 anos desde aquele domingo na praça. Estávamos em fevereiro de 1960, eu com 22 anos, o Antônio com 26. Muita coisa tinha mudado nas nossas vidas. A saúde do meu pai melhorou um pouco, mas ele nunca voltou a ser o que era. A farmácia continuava funcionando, mas com muito menos movimento. Muitos clientes agora preferiam a farmácia nova perto da estação, mais moderna, com mais variedade de remédios. Eu trabalhava lá todos os dias, cuidando das contas, do estoque, atendendo quando necessário. O Antônio, por outro lado, prosperou. Como tinha me contado naquela tarde,
2 anos depois conseguiu comprar a oficina do seu Pedro. Não foi fácil. Teve que fazer um empréstimo no banco. Passou noites sem dormir, preocupado com as prestações. Mas o trabalho dele era reconhecido na região. Agricultores de várias fazendas traziam tratores e implementos para ele consertar. Ele contratou 2 ajudantes, ampliou a oficina e até comprou um caminhãozinho, usado para atender emergências nas fazendas. Nosso relacionamento continuou, mais maduro, mais sólido, porém ainda não completamente aceito pela minha família. Minha mãe, com o tempo, amoleceu um pouco. Viu que o amor que sentíamos um pelo outro não era uma paixonite adolescente que passaria com o tempo. Viu também que o Antônio não era mais aquele colono sem instrução. Agora era dono do próprio negócio, respeitado na cidade, vestia-se bem, falava melhor. Ele progrediu na vida, não posso negar. Ela disse certa vez, depois que o Antônio consertou nosso rádio que ninguém mais conseguia fazer funcionar. Mas seu pai, você sabe como ele é orgulhoso. Meu pai continuava irredutível. Para ele, o Antônio sempre seria aquele caipira. E nada mudaria isso. Ele se recusava a falar do assunto. Virava a cara quando me via arrumada para sair com o Antônio. Fingia que não ouvia quando eu mencionava seu nome. Em dezembro de 1959, depois de muita hesitação, muito planejamento e muitas noites de conversa comigo, o Antônio decidiu pedir minha mão oficialmente. Comprou um terno novo, mandou fazer uma aliança de noivado simples, mas bonita, e foi até nossa casa num domingo depois da missa. Eu tremia de nervoso na sala, enquanto minha mãe, tensa, servia um café. Meu pai sentado na poltrona, rígido como uma estátua, olhando para o Antônio como se ele fosse um invasor. Seu Juvenal, dona Cândida! O Antônio começou, a voz firme, apesar do nervosismo evidente. Vim aqui hoje, com todo o respeito, pedir a mão da Teresa em casamento. Sei que no passado o senhor não aprovava nosso relacionamento, e entendo seus motivos. Eu não tinha nada a oferecer, era apenas um trabalhador braçal. Mas agora tenho meu próprio negócio, uma casa pequena, mas decente, e condições de dar uma vida digna para sua filha. O silêncio que seguiu foi sufocante. Meu pai olhava para o Antônio com uma expressão que misturava surpresa e desprezo. Finalmente ele falou: Você pode ter uma oficina agora, rapaz, mas continua sendo quem sempre foi. Não é do nosso meio, não tem nossa educação, nossa tradição. A Teresa merece mais do que você pode oferecer. Pai! Exclamei horrorizada com a frieza dele. É a verdade, Teresa. Ele continuou, agora me olhando com uma mistura de decepção e pena. Você pensa que vai ser feliz, mas um dia vai acordar e perceber que jogou sua vida fora. Vai olhar para o lado e ver um homem que não pertence ao seu mundo. O Antônio se levantou, o rosto vermelho de humilhação, mas manteve a compostura. Respeito sua opinião, seu Juvenal, mesmo não concordando com ela. Mas amo sua filha, e ela me ama. Temos o direito de construir nossa felicidade. Meu pai deu uma risada seca, amarga. Direito? Que direito você acha que tem na minha casa, rapaz? A Teresa é minha filha, e enquanto estiver debaixo do meu teto, seguirá minhas regras. Foi então que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Levantei-me, fui até onde o Antônio estava e segurei sua mão. Pai, eu amo o Senhor. Sempre vou amar. Mas não sou mais uma criança. Tenho 22 anos, trabalho, ajudo em casa. Cumpri todas as minhas obrigações como filha. Agora preciso seguir meu caminho. Se o Senhor não aceita abençoar nosso casamento, vamos nos casar mesmo assim. Minha mãe soltou um soluço. Meu pai ficou lívido. Se sair por aquela porta com esse homem, não é mais minha filha, Teresa. Entendeu bem? Estará morta para mim.
Aquelas palavras foram como punhaladas no meu peito. Mas eu já tinha ido longe demais para recuar. Sinto muito que pense assim, pai. Espero que um dia possa me perdoar e conhecer o homem maravilhoso que o Antônio é. Saí da casa naquele dia levando apenas uma pequena trouxa com algumas roupas. Minha mãe chorava descontroladamente, implorando que eu reconsiderasse. Meu pai tinha se fechado no quarto, recusando-se até mesmo a se despedir. Fui morar na casa da tia Jurema, que sempre tinha sido mais compreensiva com minha situação. Era uma casinha simples, do outro lado da cidade, mas ela me recebeu de braços abertos. O amor verdadeiro é raro nessa vida, Teresa. Ela disse. Se você encontrou o seu, lute por ele. Comecei a trabalhar na farmácia nova da estação. Ironicamente, a mesma que tirou clientes da farmácia do meu pai. O salário não era grande coisa, mas dava para me manter e ajudar um pouco na casa da tia Jurema. O Antônio e eu marcamos o casamento para o último sábado de fevereiro. Seria uma cerimônia simples na igreja matriz, seguida de uma pequena recepção no salão paroquial. Não podíamos bancar nada muito elaborado, mas queríamos fazer algo bonito, que marcasse o início da nossa vida juntos. A notícia do nosso casamento se espalhou pela cidade. Algumas pessoas me olhavam com pena, outras com admiração pela coragem. A família do Antônio, depois de anos resistindo, acabou aceitando a ideia. A mãe dele até me procurou para dizer que estava feliz que o filho tinha encontrado uma moça tão prendada. Faltando 2 semanas para o casamento, minha mãe veio me visitar escondida na casa da tia Jurema. Parecia abatida, mais velha do que realmente era. Seu pai não sabe que estou aqui, ela disse nervosa. Ele continua irredutível, mas não posso deixar minha única filha se casar sem pelo menos ajudar no que posso. Ela trouxe um envelope com algum dinheiro. Suas economias pessoais, guardadas ao longo dos anos. É para o vestido, Teresa. Toda noiva merece um vestido bonito. Chorei abraçada à minha mãe. Pela primeira vez em anos, senti que talvez houvesse uma chance de reconciliação, mesmo que distante. Com o dinheiro, encomendei um vestido na costureira Dona Zulmira, uma senhora portuguesa que fazia os vestidos de noiva mais bonitos da região. Não seria nada muito luxuoso, renda simples, poucos detalhes, mas seria especial, feito para mim. A tia Jurema ajudou com os preparativos. Ela conhecia todo mundo na cidade e conseguiu bons preços para as flores, o bolo, a música. A Conceição e a Margarida, minhas amigas de infância, seriam minhas madrinhas. Tudo parecia encaminhado para o grande dia. O Antônio tinha alugado uma casa mais espaçosa perto da oficina, onde moraríamos depois do casamento. Ele estava tão feliz, tão orgulhoso de finalmente poder me chamar de esposa. Mas na semana do casamento, quando fui à última prova do vestido, Dona Zulmira me recebeu com um olhar estranho. Teresa, minha filha, aconteceu uma coisa que não sei como explicar. Ela começou torcendo as mãos nervosamente. Seu vestido, ele desapareceu. Como assim desapareceu? Perguntei confusa. Estava aqui ontem à noite, pronto para os últimos ajustes. E hoje de manhã, quando abri a loja, ele não estava mais. Procurei em toda parte, revirei tudo. Alguém entrou aqui e levou só o seu vestido, nada mais. Fiquei devastada. Não era apenas o dinheiro perdido. Dinheiro que minha mãe tinha economizado com tanto sacrifício. Era o simbolismo daquilo tudo. Quem faria uma coisa dessas? Quem teria tanta maldade? A resposta veio naquela mesma tarde, quando o padre Anselmo me chamou à sacristia com um semblante grave. Teresa, tenho notícias que vão te entristecer. Ele disse sem rodeios. Recebi uma visita do seu pai ontem. Ele disse que se eu celebrasse seu casamento com o Antônio, a farmácia deixaria de fornecer medicamentos gratuitos
para nossa obra de caridade. A obra de caridade da igreja atendia dezenas de famílias pobres da região. Era um trabalho essencial que salvava vidas. A farmácia do meu pai, mesmo em dificuldades, ainda doava remédios importantes. Padre, ele não pode fazer isso, comecei. Mas Padre Anselmo ergueu a mão, me interrompendo. Há mais, minha filha. Seu pai falou com o prefeito, que é amigo dele de longa data. E o prefeito conversou com o bispo. Recebi uma carta hoje pela manhã. Estou proibido de celebrar seu casamento. Saí da igreja sentindo que o mundo desabava sobre meus ombros. Primeiro o vestido, agora a igreja. Meu pai estava determinado a impedir nosso casamento a qualquer custo. Quando contei ao Antônio, ele ficou furioso como nunca o tinha visto antes. Isso é perseguição, Teresa. Ele não tem o direito de fazer isso. Vamos a outra cidade. Nos casamos lá. Mas isso significaria adiar tudo, recomeçar os preparativos, perder o dinheiro já gasto. E no fundo, algo em mim ainda desejava me casar na minha cidade, perto das pessoas que eu conhecia a vida toda. A tia Jurema sugeriu que falássemos com o pastor da igreja protestante, que tinha se estabelecido na cidade há alguns anos. Sei que não é a mesma coisa para você, que foi criada na igreja católica, mas eles também fazem casamentos abençoados por Deus. Fui com o coração apertado conversar com o pastor Josias. Ele me recebeu com gentileza, ouviu minha história, mostrou-se solidário. O Deus que eu sirvo não olha para a posição social, minha filha. Se vocês se amam verdadeiramente e querem construir uma família sob as bênçãos dele, nossa pequena igreja está de portas abertas. Era uma solução, mas criaria ainda mais atrito com minha família e provavelmente dividiria ainda mais a cidade. Além disso, cresci sonhando com um casamento na igreja matriz, onde fiz minha primeira comunhão, onde passei tantos domingos da minha vida. Foi então que a Margarida veio com uma ideia inesperada. O pai dela tinha um sítio nos arredores da cidade, com um pomar grande e bem cuidado. Vocês poderiam se casar lá, Teresa. Um altar improvisado debaixo das mangueiras, flores do próprio sítio, ao pôr do sol. Seria simples, mas bonito. A ideia começou a ganhar forma na minha cabeça. Um casamento ao ar livre, íntimo, apenas com amigos verdadeiros e pessoas que realmente se importavam conosco, sem o luxo que nunca poderíamos bancar mesmo, sem as formalidades e hipocrisias da sociedade. E o vestido? Perguntei, ainda me sentindo roubada desse sonho. Você pode usar o meu, ofereceu Conceição. Guardei com todo carinho depois do meu casamento. Com alguns ajustes, ficará perfeito em você. As coisas começaram a se encaixar novamente. O casamento seria no sábado seguinte, não na igreja, não no salão paroquial, mas num cenário talvez até mais bonito. O Antônio, sempre prático, já estava pensando em como organizar tudo. Vou construir um altar bonito, Teresa, e vou buscar o juiz de paz de Cravinhos para oficializar. Vai ser melhor do que imaginávamos. Você vai ver. Eu tentava me convencer disso, mas algo ainda pesava no meu coração. A ausência dos meus pais no dia mais importante da minha vida era uma ferida que não cicatrizava. 3 dias antes do casamento, quando os preparativos já estavam quase prontos, outra bomba. O dono da única padaria da cidade se recusou a fazer nosso bolo. Seu pai é um homem importante, Dona Teresa. Não posso me indispor com ele. O mesmo aconteceu com o fotógrafo, que cancelou em cima da hora, e com o músico que tocaria na cerimônia. Um a um, os serviços que tínhamos contratado foram cancelados. A mensagem era clara. Meu pai tinha mobilizado seus contatos, usado sua influência para nos deixar sem opções. Era um boicote em toda a regra. Chorei de frustração, de raiva, de tristeza. Anos e anos de espera, de luta para terminar assim. Um casamento improvisado
sem igreja, sem bolo, sem música, sem fotógrafo. Talvez devêssemos adiar, sugeri ao Antônio, desanimada. Tentar em outra cidade, onde a influência do meu pai não chegue. Ele pegou minhas mãos entre as suas, aquelas mãos grandes e calejadas de quem tinha trabalhado duro a vida toda. Teresa, você quer se casar comigo? Claro que quero, Antônio. Mais do que tudo. Então o resto não importa. Igreja, vestido, bolo, fotógrafo. São só detalhes. O que importa é o nosso amor, nossa promessa um para o outro. As pessoas que realmente se importam conosco. Vamos fazer um casamento simples, mas será nosso, autêntico como o amor que sentimos. As palavras dele acenderam uma faísca em mim. Ele estava certo. Tanto tempo lutando contra preconceitos, contra a desaprovação, contra as convenções sociais. Por que nos deixar vencer agora por detalhes superficiais? Vamos nos casar sábado, como planejamos. Decidi, enxugando as lágrimas. No sítio do pai da Margarida, sem bolo de padaria? As amigas da tia Jurema farão um bolo caseiro, sem fotógrafo profissional? O Benedito, seu ajudante na oficina, tem uma câmera e gosta de fotografar nos fins de semana. Sem músico, cantaremos nós mesmos. Nos dias que se seguiram, uma rede de solidariedade se formou ao nosso redor. Pessoas que mal conhecíamos se ofereceram para ajudar. A dona do armazém dobrou o desconto nas compras para a festa. O seu Manuel, português que tinha uma pequena vinícola nas redondezas, doou garrafas do seu vinho caseiro. As vizinhas da tia Jurema se juntaram para fazer salgadinhos e doces. Era como se, quanto mais meu pai tentasse impedir nosso casamento, mais força e apoio recebêssemos de lugares inesperados. Na véspera do grande dia, eu provava o vestido de noiva emprestado da Conceição, que a mãe dela estava ajustando na sala da tia Jurema, quando ouvimos uma batida na porta. Tia Jurema atendeu e voltou com uma expressão de espanto. Teresa, sua mãe está aqui. Tá. Minha mãe entrou parecendo nervosa, olhando para os lados como se temesse ser vista. Trazia uma pequena caixa nas mãos. Sei que não é o vestido que você tinha escolhido. Ela disse, me entregando a caixa. Mas era o meu véu de noiva. Usei quando me casei com seu pai. Talvez você queira usar amanhã. Abri a caixa com mãos trêmulas. Dentro estava um delicado véu de tule, um pouco amarelado pelo tempo, mas ainda lindo, com pequenos bordados nas bordas. Mãe, você vai vir amanhã? Perguntei, a esperança crescendo no meu peito. Ela baixou os olhos e vi lágrimas silenciosas escorrendo pelo seu rosto. Seu pai nunca me perdoaria, Teresa. Ele não precisa saber, sugeri, segurando suas mãos. Pode vir só para a cerimônia discretamente. Significaria o mundo para mim. Ela hesitou, o conflito evidente em seus olhos. Vou tentar, filha. Não posso prometer, mas vou tentar. Aquela noite na véspera do nosso casamento, tantas vezes adiado e quase impedido, dormi com o véu da minha mãe debaixo do travesseiro. Era um pequeno fio de esperança, um símbolo de que talvez nem tudo estivesse perdido, de que um dia minha família poderia se reconciliar, aceitar minha escolha, conhecer a felicidade que eu tinha encontrado ao lado do homem que amava. E enquanto adormecia, pensava no dia seguinte. Não seria o casamento dos sonhos que qualquer moça imaginava, com igreja cheia, vestido de grife, festa grandiosa. Seria algo muito mais precioso. Um casamento nascido da luta, da persistência, do amor verdadeiro que superou todos os obstáculos. Amanhã, finalmente, depois de anos de espera, eu seria a esposa do Antônio. E nada, nem mesmo a sabotagem mais cruel, poderia nos impedir de unir nossas vidas para sempre. O dia do nosso casamento chegou. E embora fosse um evento simples,
não poderia ter sido mais significativo para mim. A cerimônia foi realizada sob as árvores do sítio de Margarida, um lugar simples, mas perfeito para a nossa união. As pessoas que realmente importavam estavam ali. A tia Jurema, Margarida, Conceição e outros amigos verdadeiros. Quando Antônio me viu, seus olhos brilharam de emoção. E quando ele disse: "Agora sim, Teresa, somos um só", senti que finalmente havia encontrado meu lugar no mundo, ao lado dele. Não era o casamento dos meus sonhos de menina, mas foi o mais bonito e real que eu poderia ter. Após a cerimônia, enquanto a festa acontecia ao redor, nós dois nos afastamos um pouco. Sob as estrelas, eu olhei nos olhos de Antônio e sussurrei: "Nada pode nos separar agora." Ele sorriu, segurou minha mão, e ali, naqueles minutos, tudo fez sentido. A luta que enfrentamos valera a pena. Nossa felicidade estava completa. Não demorou muito para que a notícia do nosso casamento se espalhasse pela cidade. E é claro, a reação dos meus pais foi tudo, menos o que eu esperava. Meu pai, como sempre, manteve um silêncio profundo, algo entre a raiva e o desgosto. Ele não me olhou com a mesma desprezo que antes, mas não falava muito sobre o casamento. Já minha mãe, embora ainda estivesse hesitante, começou a olhar as coisas de outro jeito. Ela percebeu que, apesar das diferenças, Antônio era alguém que eu amava de verdade, alguém que me fazia feliz. Minha mãe, em uma visita que fez ao nosso lar, ficou surpresa ao ver como nós dois tínhamos construído tudo com nossas próprias mãos. Não era o luxo que ela tinha imaginado para mim, mas era genuíno, e ela não podia negar. No fundo, ela sabia que eu estava em boas mãos, mas ainda não sabia como expressar isso. A relação com ela começou a melhorar com o tempo, ainda que de forma silenciosa. Os primeiros meses após o casamento foram difíceis, mas incrivelmente gratificantes. Antônio continuava trabalhando como mecânico, e a oficina dele começou a crescer. A dedicação que ele tinha por seu trabalho, por nós, era algo que me deixava admirada. Ele começou a contratar mais gente e sua oficina ganhou respeito na cidade. O que antes era apenas uma pequena garagem se transformou em um negócio sério, e ele começou a pensar em um futuro maior, com mais possibilidades. Eu ajudava como podia, cuidando das finanças e fazendo o que fosse necessário para apoiar nosso lar. Não era uma vida fácil, mas era uma vida cheia de esperança e crescimento. Ao nosso redor, as coisas estavam mudando, e nós estávamos mudando com elas. Antônio tinha até começado a fazer planos para expandir essa oficina, comprar mais equipamentos, e isso me deixava orgulhosa. Com o tempo, comecei a acreditar que realmente estávamos construindo o que sempre sonhei, mas de uma forma que eu nunca imaginei. Com o tempo, a relação com os meus pais foi evoluindo. Não foi uma aceitação imediata, mas as coisas começaram a mudar. Minha mãe começou a perceber que o que eu sentia por Antônio era real, e que ele não era o homem simples que ela achava que fosse. Ele havia se estabelecido como um trabalhador respeitado, e minha mãe começou a reconhecer isso. Claro, meu pai permaneceu intransigente. Ele nunca aprovou, e isso me magoava. Mas comecei a perceber que ele estava, aos poucos, começando a aceitar que eu havia feito minha escolha e que não havia nada que ele pudesse fazer para mudar isso. Nunca seria o pai que eu imaginava. Nunca seria o avô que eu sonhava para meus filhos. Mas talvez, com o tempo, ele visse o que eu via em Antônio. O tempo e os acontecimentos da vida mostraram que o orgulho, às vezes, se torna uma barreira que ninguém consegue derrubar facilmente. Mas meu amor por Antônio não se abalou. Eu sabia que a minha felicidade estava ali, ao lado dele. Hoje, aos 87 anos, olhando para trás, não há arrependimentos. A vida ao lado de Antônio foi mais difícil do que eu imaginei, mas também mais rica em momentos verdadeiros e em amor do que eu jamais poderia esperar. Nós superamos desafios juntos,
sempre nos apoiando, sempre lutando um pelo outro. Quando olho para ele agora, vejo o homem que eu sabia que ele sempre seria, e sei que não poderia ter escolhido ninguém melhor para compartilhar minha vida. O amor que tivemos e que ainda temos é um amor que sobreviveu ao tempo, às dificuldades e ao julgamento de muitos. Ele se fortaleceu com cada obstáculo que enfrentamos. E hoje, olhando para a nossa história, vejo que não há amor mais verdadeiro do que aquele que foi conquistado na luta, na paciência e na fé. Eu sempre soube que o que realmente importava era o que estávamos construindo juntos, e nada nem ninguém poderia destruir isso. Nós vencemos, Antônio. E, em cada um dos meus 87 anos, o maior presente que Deus me deu foi ter você ao meu lado. Se você gostou da minha história de vida, se inscreva no canal, ativa o sininho e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Até mais, queridos e queridas.